Jesus é o único meio pelo qual o homem pode se achegar a Deus. Não há nenhum caminho. O próprio Cristo disse: eu sou Ele. O próprio Cristo é a vida, é a verdade e o caminho. Não há outra forma de você ser adotado por Deus senão em Jesus Cristo. Por isso muitos falham na esperança de se tornarem cristãos autênticos. Eles acham que se frequentarem a igreja por um bom tempo e se acostumarem, e isso vai acontecer com o meio, com as palavras que nós usamos, vão criar um determinado evangeliquez e um sentimento de que fazem parte do grupo e que estão entendendo as coisas e começam a ter aquilo que o teólogo Luiz Berkhoff define como uma conversão emocional, ou aquela conversão intelectual, porque acham que compreenderam as verdades do Evangelho, então já fazem parte da igreja. Muito cuidado se você é amigo do Evangelho. Frequenta, participa, mas não crê em Jesus. Vai chegar um dia em que, quando você encontrar-se com Ele, você vai dizer palavras como essas: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome. E você vai dizer: eu fui para o culto, eu participei 10 anos na igreja presbiteriana em Samambaia, eu fui da Sociedade Auxiliadora Feminina, eu fui da União Presbiteriana de Homens, e isso e aquilo. E ele vai olhar e dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço, malditos do inferno. Porque você não creu em Jesus. Você só pode se tornar filho de Deus quando você crê em Jesus Cristo e se apropria dele como um meio pelo qual você se achega a Deus. Nós temos falado aqui em momentos outros sobre como utilizar a obra redentora de Cristo para se aproximar de Deus, quer nos sacramentos, quer pelos meios de graça. Mas o que nós observamos é que muitos dos cristãos desconhecem completamente o que seja a obra redentora de Cristo e como podem fazer uso dela para se achegarem a Deus. Então ficam achando que a igreja seja um lugar de participação social. E ali vão participando e visitando, como se Cristo não significasse nada. E caem numa mesmice e na banalização e perdem significado de ser cristão e ser igreja, e torna-se um amontoado de gente sem significado, que domingo após domingo se assenta em bancos estofados para ficar assistindo alguém que diz coisas, para cantar músicas, para comer no salão social, para ficar contando histórias uns entre os outros, privando-se dos palavrões, das palavras imorais do mundo. Sem dúvida é um lugar aconchegante, mas a igreja não se resume ao estar na igreja. A igreja de Cristo são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e são adotados então como filhos de Deus, pela vontade eterna de Deus. Se a vontade eterna antes da criação do mundo os chamou, de fato a existência de vocês tem um significado eterno, que não pode ser diminuído ao agora, ao instante. Por isso os cristãos que de fato foram adotados como filhos de Deus, por intermédio da obra redentora de Cristo, vivem a segunda, a terça, a quarta e a quinta, a sexta e o sábado, como se estivessem diante do Deus Santo. E não são cristãos dominicais, temporários, circunstanciais, mas a vida deles se estende a cada instância do seu ser. Cada relacionamento, cada ato, aonde quer que estejam, são luzes brilhando em meio às trevas. A adoção é muito mais do que temos admitido. A adoção não é ser chamado de evangélico, nem de cristão, muito menos de presbiteriano. A adoção é ser filho de Deus, pela vontade eterna dele, em Cristo Jesus. É um projeto por demais grandioso e que deve de fato nos chamar a esse estado de transformação do nosso ser.